Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Hoje estaremos meditando no livro de Juízes, capítulos 17, 18 e finalizando no capítulo 19, amém? Vamos continuar na leitura e exposição deste livro muito abençoado que é o livro de Juízes. Queridos irmãos, convido a todos os irmãos neste momento para uma breve oração em agradecimento ao Senhor pelo dia, pela saúde, pela vida, pelo ar que respiramos. Nós louvamos ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede, dia após dia, de acordar, respirar, entender que estamos com vida e o Senhor tem nos guardado. Pai amado querido, que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que estão neste grupo de leitura e exposição. Que o Senhor abençoe cada um de uma forma muito especial. Somente o Senhor conhece todas as necessidades de cada um dos irmãos de forma pessoal, íntima. E em cima disso, ó Deus, desse conhecimento, que o Senhor Pai venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. Nós te louvamos pela Tua Palavra, que possamos meditar, que a Tua Palavra venha ser guardada em nossos corações, que ela venha gerar fé, a fé suficiente, aquela fé que agrada ao Senhor, aquela fé que nos mantém firmes, fundamentados, solidificados na rocha que é o Senhor. Te louvamos, Senhor, por todos os Teus benefícios que o Senhor tem nos dado, por todo o cuidado, pelo Teu amor, um amor tão grande que fez com que nos deste o maior presente que poderíamos receber, que é a salvação em Cristo Jesus, o Teu Filho amado, no qual numa cruz do Calvário verteu todo o Teu sangue, para que através do Teu sangue os nossos pecados fossem redimidos, para que pudéssemos, ó Pai, ter o maior privilégio de sermos salvos e termos acesso ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque quando oramos, falamos com o Senhor, e quando lemos a Tua Palavra, quando lemos as Tuas Escrituras, é o Senhor falando conosco. E é nisso que nós te pedimos, ó Deus, fale conosco, por intermédio da Tua Palavra, por esse livro maravilhoso que é o livro de Juízes. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, até o presente momento, nada tinha dado certo na vida dos filhos de Israel, depois da morte de seus grandes líderes, que começaram tudo isso, Moisés e seu substituto Josué. O livro de Juízes, amados irmãos, vem demonstrando claramente esse fracasso de Israel, como se fosse preparado para introduzir a figura do rei em Israel. Nos versos 6, é um versículo muito comprometedor, se é que eu posso dizer assim. Ele anunciava claramente e explicava a razão desse fracasso, dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E agora surge, irmãos, no cenário os levitas, como aqueles que poderiam dar um jeito nessa situação. Mas o fato, amados irmãos, será que não conseguirão conduzir a nação à retidão? E o fato também que é muito óbvio, é que Israel precisara de um rei piedoso. E nesse capítulo veremos a respeito de Mica, que era um efraimita que contratou um levita para começar sua própria forma de culto ilegítimo. Na narrativa, amados irmãos, Mica e sua mãe cometem diversos pecados e transgressões à lei, violando a aliança com Deus, como por exemplo, consagrar a prata para fazer um ídolo, mandar fazer uma estola sacerdotal, ordenar o filho de Mica para o sacerdócio. Olha que absurdo.
Para eles, amados irmãos, era normal. Até imaginavam estarem servindo ao Senhor, como dissera a mãe de Mica no versículo 3. Quando ela disse que iria dedicar ao Senhor aquele dinheiro e aquela prata para fazer uma imagem de escultura, por melhor, irmãos, que fosse a sua intenção, a consagração da prata violava drasticamente o segundo mandamento. Não teria eles conhecimento da lei, ou não haviam quem os ensinasse para que eles pudessem fazer aquilo de forma correta? Para tudo, irmãos, o que fosse feito, por falta de uma autoridade fiel à aliança, a justificativa às vezes cai, porque no próprio versículo 6, de que naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia bem o que entendia, o que achava certo. Em um determinado dia, Mica fica feliz por ver passando por ali um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali na sua região, e ia por ali, onde achasse que seria melhor para ele. Mica o recepciona, foi gentil com ele, e lhe mostrara as suas coisas e as suas estolas sacerdotais e seus deuses de prata, e o convence a abandonar o Senhor para servir como sacerdote contratado por ele em sua casa. A herança dos levitas, então, amados irmãos, consistia em servir ao Senhor no lugar de sua habitação, o tabernáculo. Ele devia saber disso, mas aceitou o convite, o pagamento e o tratamento recebido. Mica o tinha chamado de pai, sentido religioso. O ambiente, então, irmãos, acolhedor para o sacerdote levita, encobre a terrível apostasia e a idolatria dessa casa. Um levita havia abandonado o Senhor para ministrar perante ídolos. É o que nós vemos neste capítulo 17. Até que ponto, amados irmãos, são inocentes a Mica e sua mãe? O sacerdote levita que abandonou o Senhor para ministrar aos ídolos, não conheciam a lei e os profetas? Ou conheciam, mas desprezavam e fizeram pouco caso de suas histórias e de sua vida? Isto realmente, amados irmãos, estava numa situação lamentável, Israel, e triste de se ver, e o apelo era para um rei que liderasse e ensinasse todo o povo e o conduzisse novamente à aliança com o Senhor. E finalizando o capítulo 17, os capítulos seguintes, amados irmãos, servirão para demonstrar o sistema falido em Israel, com os levitas que estavam, no entanto, como aqueles que iriam substituir os juízes em Israel e levarem o povo de volta ao Senhor. Em resumo, amados irmãos, a história de Juízes, capítulo 17, nos oferece várias e valiosas lições sobre a importância da sinceridade na busca espiritual, a necessidade de líderes espirituais comprometidos com a verdade, a essa perigosa superficialidade na fé e as consequências de nossas escolhas. À medida, irmãos, que aplicamos essas reflexões aos desafios, aos dilemas, aos problemas e adversidades do nosso dia a dia, na nossa própria jornada espiritual nos dias de hoje, podemos, amados irmãos, encontrar a orientação e a inspiração para viver com autenticidade, compromisso, integridade em nossa busca por Deus e pela verdade. Que possamos, queridos irmãos, estar sempre santificados. Essa santidade aí que Moisés vai dizer que é pela palavra que nos tem dado e nos tem falado. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e a exposição do livro de Juízes, capítulo 17. Amém? Juízes, amados irmãos, capítulo 18, começa exatamente como está no verso 6.
Como vimos anteriormente, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ainda, irmãos, naquele momento não tinha caído para os danitas que buscavam herança para habitar. 5 homens da tribo de Dan, chamados de valorosos, são enviados a espiar a terra, e no seu caminho chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, onde pernoitaram. Dentro da casa de Mica, reconheceram a voz do levita que tinha sido contatado por Mica para ser sacerdote dele, e eles o interrogam. Aproveitando o ensejo da visita e a coincidência do encontro com o levita, pediram conselho ao Senhor para eles, pois estavam preocupados se iriam ou não prosperar em sua jornada de espiar a terra. O levita os acalmou e disse boas palavras a eles, que tudo daria certo e voltariam em paz. E assim se sucedeu. E eles, irmãos, relataram aos danitas tudo o que tinha se passado. E como o povo da região de Lais era pacífico, descuidado e estavam longe de proteção de outros povos. Além do que, não tinham aliança com ninguém. A consulta feita, as palavras faladas e os resultados, irmãos, alcançados poderiam dar a impressão de que Deus aprovou e abençoou essa jornada. Mas tudo indica, queridos irmãos, o contrário, que de Deus não tinha nada. Assim, e ainda assim, as características desse povo, irmãos, nos lembram de sermos vigilantes e nada tranquilos com relação à nossa situação e posição. Além do que melhor é termos amigos e com eles nos relacionarmos do que vivermos isolados e alheios a tudo. Provérbios, amados irmãos, nos ensina isso, no capítulo 18, versículo 1, dizendo: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Os danitas, amados irmãos, então juntam 600 homens bem armados e saem para conquistar Lais. Se bem é que a lei dizia que, para eles, oferecer primeiro a paz ao povo, ao ser conquistado, e somente se recusassem, entrariam em guerra e os aniquilaria. E aqui essa referência é interessante, está lá em Deuteronômio capítulo 20, entre os versos 10 e 18. E seria incentivo os irmãos a lerem essa referência, amém? No caminho, queridos irmãos, novamente a casa de Mica, e dessa vez, os danitas não somente levaram os deuses de Mica, como também subornaram o levita para ser ele sacerdote deles. Olha só o absurdo, novamente. O levita, amados irmãos, não de olho em Deus, mas de olho nas recompensas e no prestígio e fama. Vai com eles feliz e jubilante. Mica fica só e tenta reagir, reunindo homens para ir de encontro com os danitas, mas fica com medo depois de se aproximar deles e volta para o seu caminho, certamente a fazer novos deuses. Realmente, queridos irmãos, o quadro que vemos nesse relato bíblico mostra uma situação de Israel naquela época que era terrível, e tudo indicava ser o problema da falta de um rei. Os danitas roubam a Mica e depois ainda são bem-sucedidos na conquista da terra de Lais. Dos homens descansados, tranquilos e confiados, e mudam o nome da cidade para Dan, a cidade de Dan. Os filhos de Dan, queridos irmãos, então, resolvem levantar a estátua, a imagem de escultura de Mica, e ordenam como sacerdotes Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés. Realmente, queridos irmãos, Israel estava perdido, e já imitando o costume das nações que expulsaram para estarem ali. O resultado, irmãos, é que, conforme a palavra do Senhor,
eles também logo seriam expulsos da terra por desobediência ao Senhor. Israel possuía um lugar central de adoração em Siló, mas os danitas persistiram em seu proceder corrompido. O tabernáculo permaneceu em Siló até o tempo de Samuel. Lá estava também, queridos irmãos, a arca, e lá ficou até que os filhos de Eli a tiraram de lá e a levaram para a batalha, onde os filisteus a tomaram. E nós vimos isso lá em 1 Samuel, capítulo 4. Finalizando, queridos irmãos, o capítulo 18. Não sabiam os danitas de Siló? Certamente sabiam, mas naquela época, onde não havia rei, cada um fazia o que bem parecia certo. Eles não tinham, queridos irmãos, vínculos com o Senhor, nem com seus mandamentos e muito menos com a sua história. E com isso, queridos irmãos, finalizamos a exposição do capítulo 18, amém? Capítulo 19, queridos irmãos. Capítulo 19, aqui nós vimos que a situação tinha se agravado, tanto em Israel, que eles, os filhos de Israel, já estavam se comportando como os antigos habitantes daquele lugar. A palavra de Deus estava se cumprindo neles por falta de atitude e fé nas promessas de Deus. Além também, amados irmãos, do interesse estranho por aquelas culturas estranhas e condenadas por Deus. O resultado disso foi uma grande guerra civil entre as tribos. O encerramento bruto, de uma forma bem grotesca, se é que eu posso dizer assim, do livro de Juízes, deixa claro, queridos irmãos, a intenção do autor de fazer desse relato uma introdução para a figura do rei em Israel, como aquele que irá resgatar os valores, conduzir o povo de volta à aliança com Deus e à união. Por incrível que pareça, nessa narrativa, nesse contexto, os homens que vieram a pecar, irmãos, como os filhos de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos, foram os da tribos de Benjamim, e a cidade justamente aquela em que nascera seu grande e primeiro rei Saul. É já o preparativo da tese da rejeição de Benjamim e da escolha de Judá. Continuando, amados irmãos, ainda, capítulo 19, a primeira parte desta última seção do livro dá início a um processo de violência repetida, desencadeada por um acontecimento que envolveu um levita e a sua concubina no território de Benjamim. Repara, queridos irmãos, que no mesmo começo do capítulo 18, é também de 17, versículo 6, e 21, mais para frente, versículo 25. A ênfase, é clara, é que não havia rei em Israel, e a conclusão óbvia é que Israel precisa urgente de um rei, preferencialmente da tribo de Judá e não de Benjamim. Gibeá era conhecida na época como a cidade natal de Saul, justamente onde se desenrola essa história triste, desumana e semelhante somente com a história dos homens de Sodoma e Gomorra que foram destruídos pelo Senhor. Se a gente for reparar também, irmãos, que o levita e a sua concubina não quiseram passar a noite de jeito algum em cidades que não fossem dos filhos de Israel. Recusaram passar a noite em Jebus, que é Jerusalém, por temerem o mal, e acabaram se dando muito mal onde resolveram ficar. Na praça, amados irmãos, ficaram um bom tempo até que apareceu um homem que voltava do trabalho. Já tarde da noite, em seu campo onde ele trabalhava, e conversando com eles, resolveu abrigá-los em sua própria casa. E por ali era muito, pois ali, naquela região, era muito perigoso. Na casa do hospedeiro,
Eles comeram, beberam, conversaram, se alegraram, até que os homens maus, filhos de Belial, vão ao encontro dos visitantes à porta da casa do Senhor e querem com o homem praticar coisas inconvenientes, como assim faziam os habitantes de Sodoma e Gomorra. Ao invés disso, queridos irmãos, pela oposição do dono da casa, resolvem se contentar em seu mau agir com a concubina do levita que estava resolvendo a sua vida com ela. Isto é, eles estavam se reconciliando. O levita tinha ido de encontro com a sua concubina, que o havia traído com outro homem, e na casa do pai dela passaram alguns dias antes dessa viagem. Parecia que tudo já estava resolvido na vida deles, e um novo começo os aguardava. O fato, queridos irmãos, é que a concubina teve de pagar a conta com os filhos de Belial, que abusaram dela a noite toda e a deixaram morta pela manhã, na porta da própria casa, onde o seu senhor se hospedara e dormira tranquilamente. Após, amados irmãos, a terrível morte da concubina do levita e a mutilação de seu corpo, o texto retorna ao levita e seu gesto, chocante de enviar partes do corpo da mulher para as tribos de Israel. Essa ação dramática e de forma aqui horrível, não passa de desapercebida. E as tribos de Israel, irmãos, respondem com indignação e horror diante da crueldade que ocorreu em Gibeia. A notícia se espalha rapidamente e convoca uma assembleia das tribos de Israel em Mispa, onde os líderes e anciãos se reúnem para discutir o que fazer diante dessa tragédia. A presença do levita e seu relato angustiado da violência que sofreu em Gibeia, acrescenta uma dimensão pessoal e emocional à reunião. Nesse ponto, queridos irmãos, a história alcança seu ápice, de desespero e tristeza. O levita, com a concubina morta e desmembrada, representa a dor e a agonia que resultaram dos eventos horríveis de Gibeia. Sua busca por justiça e seu ato de enviar partes do corpo da concubina como um apelo por responsabilização, torna-se o cerne do drama. A Assembleia das Tribos de Israel reconhece a gravidade da situação e decide tomar medidas. Eles juram não descansar até que tenham lidado com a maldade que ocorreu em Gibeia. Essa promessa de ação demonstra a importância da justiça e da retidão na sociedade, mesmo diante de circunstâncias terríveis. A consequência, irmãos, desoladora de toda essa tragédia é um profundo lamento e pesar. O capítulo 19 de Juízes encerra com uma nota de tristeza e desespero, pois a história nos leva a testemunhar o sofrimento humano em sua forma mais brutal. A concubina morta, o levita devastado e a indignação das tribos de Israel são um lembrete de como a maldade e a violência podem causar uma dor inimaginável. Esse texto, amados irmãos, também nos convida a refletir sobre a importância da responsabilização e da busca pela justiça em nossa própria sociedade. Assim como as tribos de Israel decidiram enfrentar o mal que ocorreu em Gibeia, somos lembrados de que devemos também, irmãos, estar dispostos a confrontar a injustiça e lutar por valores morais em nosso mundo, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, desoladoras, Em resumo, amados irmãos, Juízes capítulo 19 nos leva ao fim de uma história sombria e chocante, marcada por violência, crueldade e muita tristeza. Ela nos desafia a considerar, irmãos, o impacto devastador dos eventos que ocorreram e a importância de buscar a justiça diante do mal. À medida, irmãos, que concluímos a leitura deste capítulo, somos confrontados com a realidade da dor humana
e a necessidade contínua, queridos irmãos, de buscar a retidão em um mundo muitas das vezes marcado pela escuridão, pelo pecado e pela maldade. E com isso, queridos irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Juízes, capítulos 17 e 18, e finalizando no capítulo 19. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação, e que Deus os abençoe de forma poderosa. Amém? Até amanhã, onde daremos continuidade na leitura deste livro maravilhoso, que é o livro de Juízes. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe de forma grandiosa. Amém? A paz.